Vamos falar hoje sobre 1984, livro de George Orwell, que nos conta a história de uma sociedade oprimida por um regime totalitário. No livro, nós temos a história de Winston, que mora em Londres, que fica Londres, em 1984, nesta obra, se situa na Oceania. O mundo estava dividido em 3 grandes blocos, a Oceania, a Eurásia e a Lestásia, e a Oceania, a Londres pertencia à Oceania. Então, era um regime totalitário que detinha total controle da população e era liderado ali pelo grande irmão, o Big Brother. O Big Brother. Inclusive, o programa Big Brother tem esse nome justamente por conta do livro de George Orwell. Era como se a cidade inteira fosse o Big Brother, o programa televisivo. Toda a cidade, todas as casas possuíam teletelas, que era uma espécie de televisão que transmitia as mensagens do partido para a população e captava as imagens e os sons, tudo o que acontecia nas ruas, nos ambientes públicos e até mesmo nos lares. Pois é, o grande irmão, o líder do partido, é como se ele fosse onipresente. Ele estava presente em todas as situações por meio desta teletela. E essa noção de família, de privacidade não existia nessa sociedade distópica. Marido e esposa tinham suas relações apenas para servir o partido, para procriar para o partido. As crianças eram educadas pelo partido, inclusive vigiavam seus pais. Qualquer situação suspeita, as crianças denunciavam os próprios pais ao partido, que se encarregava de vaporizá-los, ou seja, deixavam de existir, certo? Alguns morriam, alguns sumiam por um tempo, iam para uma espécie de campos de concentração. E o Winston, personagem principal, ele via toda essa situação de forma um pouco arredio, ele não concordava com esse controle e com esse tipo de comportamento por parte do partido. Ele trabalhava no Ministério da Verdade, porque o partido possuía 4 ministérios: o Ministério da Verdade, o Ministério da Paz, o Ministério do Amor e o Ministério da Fartura. O Ministério da Fartura era responsável pela economia, e o nome fartura nos leva a um campo semântico positivo, mas não era isso que a sociedade vivia. Alguns passavam uma espécie de necessidade, os produtos eram de baixa qualidade. O Ministério da Paz tratava da guerra. A guerra era um pano de fundo naquela sociedade. Existia uma guerra constante entre os três blocos que comandavam o mundo. O Ministério do Amor tratava do controle, A polícia do pensamento, por exemplo, que vigiava, que controlava a população, que até mesmo castigava, como eu falei, em campos de concentração. Então, e o Ministério da Verdade, onde o Winston trabalhava, cuidava do revisionismo histórico, alterar os fatos para que estes fatos favorecessem o partido. Estava em curso ali a nova língua, que era uma adaptação da língua que consistia em reduzir as palavras. E essa estratégia era muito importante para o partido, para que o partido conseguisse de fato estabelecer o total controle sobre a sociedade. Por quê? Por que eles queriam reduzir as palavras? Justamente para limitar o pensamento. A estratificação de palavras em gradação como bom, ótimo, excelente, não era interessante para o partido. Nem antônimos, nem muitos verbos. Eles reduziram tudo isso justamente para limitar o pensamento das pessoas, porque a linguagem é a manifestação do pensamento. Uma linguagem limitada limitaria o pensamento. No decorrer da narrativa, o Winston conhece Julia. Ambos desenvolvem ali uma história de amor
que é totalmente proibido pelo partido, porque as pessoas não poderiam nutrir amor uma pelas outras, somente para o grande irmão, para com o partido. E o fim, né, você já pode imaginar, tortura, fim trágico, enfim, dá uma certa angústia. Enfim, trata-se de um livro extremamente necessário, uma leitura muito urgente, tá? Porque as coisas que acontecem em 1984 estão acontecendo em 2021, como, por exemplo, a manipulação pela linguagem, a linguagem como instrumento de manipulação e algumas outras coisinhas, tá? Eu fiquei com um pouco de medo, não vou negar. Inclusive, a UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, indicou esta obra para a prova de redação de 2021, cujo tema foi As mentiras programadas podem ser um instrumento para conquistar o poder e sustentá-lo? Então é isso. Se você gostou, deixe o seu like. Se você já leu, coloque aqui para mim nos comentários o que te chamou mais atenção no livro. E indique também para mim um outro livro, uma outra obra, para que eu possa voltar e fazer a resenha literária para o perfil aqui do Instagram. Então é isso. Beijos e até a próxima.